Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 253 Aprendizagem A técnica que Fang Xingjian havia decidido era o Flash dos 9.000 demônios divinos. Os 90.000 demônios divinos Flash usaram velocidade, footwork, luz e sombras para criar erros na visão e na audição. Com cada ataque de espada, muitas ilusões seriam criadas. Foi dito que, em última análise, dezenas de milhares de ilusões poderiam ser criadas. Então, quando combinados com os poderes das partículas de éter, todas essas ilusões receberiam formas físicas. O que era ainda mais surpreendente era que o cultivador seria capaz de trocar de posição com qualquer uma das ilusões que desejasse. Claro, as ilusões não poderiam estar separadas do cultivador além de 1.000 metros. A razão pela qual Fang Xingjian decidiu esta técnica de matar foi primeiramente porque era uma técnica de espada. O talento em artes de espada de Fang Xingjian era o melhor do mundo, então ele naturalmente iria querer escolher uma técnica de matar com a arte de espada. Isso lhe permitiria cultivar rapidamente e sintetizar com muitas outras técnicas sem limites e aumentar a destreza de suas técnicas de matar. A segunda razão foi porque esse flash de 90.000 demônios divinos tinha ataques e defesas. Além disso, também estava relacionado à luz e à velocidade. Então, foi uma boa combinação para o ser luminoso e abençoar Ying Slash. Na verdade, Fang Xingjian também gostou da técnica Killing Blow Rampage. Ele permitia explodir sua energia vital e sangue, e mudar sua forma para entrar em um modo de fúria, aumentando muito seus 5 atributos. Era uma pena que esta fosse uma técnica de matar de transformação porque tais técnicas de matar, que exigiam uma mudança de forma, teriam uma alta exigência de atributos de resistência e flexibilidade. Fang Xingjian ainda não atingiu os requisitos nessas áreas. Como um cavaleiro que se especializou em velocidade, ele era mais adequado para técnicas de matar que aumentavam a capacidade de dano através do trabalho de pés e da velocidade. Portanto, Fang Xingjian instruiu a empregada: eu vou escolher o flash de demônio divino dos 90.000. O que eu devo fazer é seguir. A empregada fez uma reverência e disse: daqui a pouco, um professor que cultiva os 90.000 demônios divinos Flash virá aqui para instruí-los. Por favor, espere aqui por um breve momento. Fang Xingjian assentiu, sentou-se de pernas cruzadas no pátio e descansou. Ele sabia que embora a academia regional fosse um lugar para nutrir cavaleiros outorgados, então era impossível para todos os professores serem cavaleiros outorgados. Além disso, era ainda mais impossível para um professor da outorga dos cavaleiros estar constantemente na academia o tempo todo. Havia muitos cavaleiros outorgados na academia que eram professores oficialmente, mas menos da metade deles estava realmente envolvido no ensino. Cada um deles tinha seus próprios negócios, clãs, influências e, portanto, a maioria deles só precisaria vir por um curto período de tempo quando houvesse aulas. Na maioria das vezes, eles não estariam na academia. Claro, também havia alguns cavaleiros outorgados que eram obcecados por artes marciais e ficavam na academia o tempo todo. Enquanto eles seguiam seus caminhos nas artes marciais, eles também tinham o papel de professores. Essas eram as pessoas que sempre ficavam na academia. Depois de esperar cerca de 2 horas, surgiu um velho com cabelo bagunçado e aparência despenteada. Era difícil dizer que ele era um cavaleiro. Depois de entrar, ele lançou um olhar para Fang Xingjian e disse: você é um candidato para a seleção deste ano. Você parece composto. As sobrancelhas de Fang Xingjian se contraíram. Ficou claro com um olhar que este velho era um cavaleiro que estava absorto na busca de artes marciais. Então, não era estranho que ele não reconhecesse a identidade de Fang Xingjian. Havia muitos cavaleiros que estavam profundamente absortos na busca das artes marciais e não se preocupavam com o mundo exterior. Mesmo 24 horas não foram suficientes para eles estudarem artes marciais e as partículas de éter. Estando absortos no cultivo, como eles poderiam ainda se preocupar com as coisas que estavam acontecendo no mundo exterior? Para os cavaleiros outorgados de alto nível, coisas como a seleção regional eram ainda menos preocupantes para eles. Isso porque, para os principais cavaleiros outorgados, normalmente levaria anos, ou mesmo décadas, antes que os outros cavaleiros outorgados em seu lote pudessem fornecer qualquer ajuda a eles. Aquele velho lançou um olhar para Fang Xingjian, não deu nenhuma saudação e então disse impacientemente: eu tenho muitas coisas para fazer e irei embora depois de ensiná-lo uma vez. Se você tiver algum problema,
Apenas pratique sozinho. Com isso, ele acenou com a mão, quebrou um galho no espaço e o segurou na mão, demonstrando os movimentos da espada. A coisa mais importante no flash dos 90.000 demônios divinos é o trabalho de pés, as técnicas de espada e o uso de partículas de éter. Este conjunto de técnica de matança foi deixado para trás pelo Flash Cult que morreu 300 anos atrás. Várias décadas atrás, a realeza coletou essa técnica de matança, e é extremamente profunda. Já que você não passou pela segunda transição, vai ser muito difícil para você. Os clones que o Nineti Touzan de Godly Demon Flash criou são conhecidos como Godly Demon Clones. Cada um deles tem formas físicas com partículas de éter canalizadas para eles. Como o velho explicou, ele acenou com o galho, e com um balanço, ele criou um Godly Demon Clone. As duas silhuetas lutaram, criando franjas leves. Eu vou te ensinar o footwork primeiro. Há um total de 128 passos para o trabalho de pés do Nineti Touzan de Godly Demon Flash. Eles estão conectados um ao outro, e somente quando você conseguir passar pelas muitas etapas, você poderá criar um Godly Demon Clone. O próximo é o controle de partículas de éter. As partículas de éter são ondas, e você precisa tomar nota das frequências. Há um truque aqui, que é mantê-lo na mesma frequência que sua espada se move. A razão pela qual 90.000 demônios divinos Flash é um conjunto de técnicas de espada é porque ele muda a frequência de uma pessoa através dos movimentos da espada e, assim, cria clones demônios divinos. Como ele explicou, o velho demonstrou todo o trabalho de pés e movimentos de espada para os 90.000 demônios divinos Flash uma vez. Embora seu tom e expressão parecessem extremamente impacientes, sua demonstração foi muito completa, sem erros de passos. Ele levou um total de 3 horas para explicar cada passo em detalhes. Tudo bem, minha explicação acabou. Se você pode se lembrar, então bom. Se você não puder, vá aplicar para verificar os registros na biblioteca. Não venha me incomodar mais. Dito isso, ele notou que Fang Xingjian já havia começado a praticar os 90.000 demônios divinos Flash. No entanto, ele podia sentir claramente a maturidade nos movimentos de Fang Xingjian, já que ele havia acabado de começar a praticar e não estava familiarizado com eles. Ele riu e disse, você acha que esse conjunto de técnicas de espada é fácil? Esta é uma técnica de matar para cavaleiros otorgados, uma técnica de matar para a segunda transição. Requer acesso aos tremendos poderes dos céus e da terra para trocar poderes com partículas de éter. Não é tão fácil quanto a primeira transição técnicas de matar que você aprendeu no passado. Então, de repente, o velho parou. Enquanto o velho falava, os movimentos de espada de Fang Xingjian ficaram mais maduros, como se ele estivesse praticando por vários meses. No momento em que o velho estava terminando sua sentença, o Flash Demônio Divino dos 90.000 demônios de Fang Xingjian já estava sendo executado sem problemas. Cada passo foi executado com toda a perfeição que, por mais rigoroso que o professor fosse, eles não encontrariam nenhum problema com isso. Era como se Fang Xingjian estivesse praticando por vários anos. Depois disso, em meio ao olhar atônito do velho, o corpo de Fang Xingjian balançou e um Godly Demon Clone apareceu em um flash. Ele então começou a treinar com o corpo real de Fang Xingjian, e o Ivo da demônio que ele estava segurando soltou sons nítidos. No entanto, após algumas colisões consecutivas, o Godly Demon Clone desapareceu e Fang Xingjian parou. Ele murmurou para si mesmo, é um pouco incompatível com meus hábitos, mas posso fazer algumas mudanças nele. Com isso, ele balançou sua espada longa e começou a mudar os movimentos de espada dos 90.000 demônios divinos Flash. Ele executou o mesmo movimento exato 5 vezes, mudando um pouco a cada vez. Na quinta vez, uma sugestão de mudança passou por seu corpo, e outro Godly Demon Clone apareceu. Sua aparência, disposição e movimentos eram muitas vezes mais concisos do que antes, e pareciam ainda mais realistas. O velho olhou para esta cena incrédulo e disse, esta é realmente a primeira vez que você está praticando o Flash dos 9.000 demônios divinos. Ele quase acreditou que Fang Xingjian havia aprendido essa técnica há muito tempo e estava apenas fingindo que não. No entanto, lembrando como as ações de Fang Xingjian eram duras antes e as pequenas mudanças que ele havia mostrado, isso definitivamente não era algo que pudesse ser encenado tão facilmente. No momento seguinte,
Esse professor obcecado por artes marciais da academia regional de repente teve uma apreciação crescente pelo talento. Ele não pôde deixar de perguntar: qual é o seu nome? Você parece muito talentoso. Que tal isso? Você quer vir ajudar na minha equipe de artes de espada? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 254 Informações da segunda transição. Opes inicialmente pensou que depois de dizer isso, Fang Xingjian imediatamente se prostraria diante dele e se juntaria à sua equipe de artes da espada. Ele era atualmente o maior espadachim de toda a academia regional e o mais forte instrutor de artes da espada. Apenas uma única página dos resultados do estudo de sua equipe de artes da espada valia 1000 ouro. Inúmeros professores queriam se juntar à equipe e estudar artes da espada com ele, muito menos alunos. Opes ficou realmente surpreso com o talento de Fang Xingjian, que sua apreciação pelo talento aumentou, resultando em ele convidar Fang Xingjian. No entanto, depois de dar uma olhada em Opes, Fang Xingjian perguntou: o que é uma equipe de artes da espada? Opes ficou atordoado. No entanto, ele rapidamente lembrou que Fang Xingjian era um estudante recém-matriculado. Opes explicou rapidamente: todo professor sênior da academia regional pode receber uma alocação do orçamento para realizar estudos avançados na área de partículas de éter. Minha especialidade é em artes de espada, e meus estudos são focados na área de síntese de artes de espada. Com isso, ele não pôde deixar de dizer, com um pouco de orgulho: atualmente, eu pesquisei com sucesso 3 novas sínteses e descobri 3 conjuntos de novas técnicas de Killing de segunda transição. No passado, eu também criei alguns conjuntos de artes de espada. Pensando nisso, seu interesse por Fang Xingjian disparou. Se o talento de Fang Xingjian fosse realmente tão notável quanto ele mostrou e fosse capaz de pegar técnicas de espada em tal velocidade, isso traria muita ajuda para sua pesquisa de síntese de artes de espada. Fang Xingjian assentiu, expressando sua compreensão. Ele sabia que nem todos tinham um talento tão monstruoso como ele, e a velocidade com que aprendiam as técnicas de matar era lenta. Além disso, as taxas de sucesso da síntese não eram de 100% e, portanto, haveria pessoas que deduziriam os possíveis resultados da síntese através de várias informações e teorias sobre as artes da espada. Com tantas técnicas de matança, os cavaleiros da outorga comuns não seriam capazes de sintetizá-las todas. Mesmo para cavaleiros com feridos de nível 29 que tiveram 100% de taxas de sucesso em técnicas de síntese, quanto tempo levaria para eles levarem um conjunto de técnicas de matança ao nível máximo? Levaria pelo menos meio ano a um ano. Como alguém poderia saber os resultados da síntese entre todas as combinações de técnicas de Killing? Além disso, depois que 2 técnicas de Killing foram sintetizadas com sucesso, embora a nova técnica possa ser mais forte, elas podem não ser necessariamente adequadas para o praticante. Portanto, conhecer previamente os resultados da síntese foi extremamente importante. Era exatamente como as muitas técnicas finais de matança do antigo caminho do inferno foram criadas através de várias tentativas e depois de conhecer várias fórmulas de síntese. Técnicas de matança incomparáveis foram criadas através de pesquisas graduais. Era por isso que havia equipes de artes da espada como a de Opes. Baseando-se nas profundas teorias de Opes, no profundo conhecimento das artes da espada e na pesquisa em artes primitivas da espada, eles chegariam a deduções dos resultados da síntese. Então eles escolheriam a melhor e pediriam a alguém para experimentá-la, na esperança de criar técnicas de matança mais novas e mais poderosas. Além disso, isso era muito melhor do que testá-los um a um, como encontrar uma agulha no oceano. No entanto, Fang Xingjian não precisava pesquisar essas coisas. Ele só precisava aprender as técnicas de matança da academia regional. Deixar que outras pessoas o estudassem seria apenas procurar problemas. Ele sabia que, com suas habilidades, entrar na equipe de artes da espada de Opes significaria apenas que ele seria estudado por outros. Uma grande parte de seu tempo seria ocupada por eles, e isso não se encaixaria em seus planos. Portanto, ele simplesmente balançou a cabeça e disse: não estou interessado. Com isso, ele virou as costas para Opes e saiu. Opes ainda estava esperando ansiosamente que Fang Xingjian se juntasse a ele e não esperava que ele simplesmente se virasse para sair. No entanto, Opes não estava zangado. Ele simplesmente ficou atordoado por um curto período, como se fosse incapaz de reagir.
Além da terra sagrada e da armadura de nível 29, Fang Xingjian também confirmou todas as recompensas que receberia da seleção regional. Por isso, decidiu dirigir-se à biblioteca destinada aos alunos da academia regional. Ele pediu informações e chegou a uma fortaleza de pedra. A fortaleza de pedra parecia um daqueles castelos da Idade Média, e estava cheia de vários entalhes complicados de flores, gravuras e estátuas. Esta era a biblioteca para os alunos da academia regional. Durante todo o ano, haveria 3 cavaleiros outorgados em guarda. Armazenou inúmeras artes secretas poderosas e documentos altamente confidenciais. Os alunos e professores da academia regional foram os únicos que puderam entrar. Era como o repositório de sutras do mosteiro Shaolin mencionado nas histórias de Wuxia. Fang Xingjian caminhou até a fortaleza de pedra e viu uma enorme placa de madeira lá. A placa de madeira tinha 5 metros de altura e meio metro de espessura. Havia muitos nomes gravados nele. Este foi o ranking dos alunos na academia regional. Quando chegou a hora da seleção nacional, apenas os alunos que eram cavaleiros conferidos e classificados entre os 10 primeiros podiam participar. Fang Xingjian olhou para o nome da pessoa classificada na primeira posição, Odisseu. A segunda colocada foi Hildebrand. Fang Xingjian olhou através de todos os rankings e então parou na posição 55. Fang Xingjian continuou e viu que seu nome estava na posição 56. Fang Xingjian, Anderson, Out e os outros estavam todos classificados dentro das 10 posições da classificação 56. Isso significava que havia originalmente 55 alunos na academia regional. Com eles havia agora 65. A única razão pela qual havia tal classificação era por causa dos sistemas da academia regional. A academia regional era diferente da Christian Royal Academy. Não havia conceito de classes. A cada semana, vários cursos eram organizados, e cada aluno podia escolher livremente os cursos que desejava frequentar. Todos os anos, haveria um teste para cada curso, e os resultados dos testes determinariam seus créditos para cada ano. Um aluno só poderia continuar na academia se acumulasse os créditos suficientes. Outra diferença foi que todos os alunos receberam uma classificação. Como Fang Xingjian e os outros acabaram de entrar, seus rankings foram colocados na parte inferior. Os alunos com classificação mais baixa poderiam desafiar aqueles com classificação mais alta e poderiam assumir a classificação da outra parte ao vencer. O aluno que foi desafiado e todos os alunos abaixo dele seriam movidos para baixo um ponto automaticamente. É claro que havia requisitos para esses desafios. Cada aluno só podia emitir no máximo 5 desafios por ano e só podia aceitar no máximo um desafio por semana. Além disso, era proibido rejeitar desafios. Fang Xingjian deu uma olhada nos rankings antes de entrar na biblioteca. Ele tinha que fazer o melhor uso de seu tempo para verificar as informações sobre as transições de trabalho. Ele mostrou seu medalhão de cavaleiro para os guardas e entrou na biblioteca. A biblioteca inteira foi segregada em 3 níveis, e havia mais de 10 fileiras distantes em cada nível. Os alunos foram livres para folhear os livros no primeiro e segundo nível. No entanto, o terceiro nível estava cheio de manuais secretos de várias técnicas de Killing, e só seria dado o direito de navegar ou enviar um pedido de solicitação de acesso especial. No entanto, o objetivo atual de Fang Xingjian era a segunda transição. Ele não estava lá para aprender novas técnicas de matança e, naturalmente, não precisaria ir ao terceiro andar. Como apenas alunos e professores podiam vir aqui, havia muito poucas pessoas na biblioteca. Além disso, foi muito tranquilo. Depois que Fang Xingjian entrou, ninguém olhou em sua direção. Ele seguiu as fileiras de placas na biblioteca e encontrou os materiais que apresentavam os trabalhos da segunda transição. Ficou claro que havia pessoas mantendo a biblioteca em ordem durante todo o ano. Todos os livros foram categorizados, assim como os materiais dos trabalhos da segunda transição. Eles foram ainda categorizados por força, agilidade, resistência e outros critérios. Claramente, para diferentes categorias, o progresso que eles forneceram em atributos, bem como os requisitos, foram todos diferentes. Fang Xingjian imediatamente pegou um livro que introduzia trabalhos de segunda transição especializados em agilidade. Ele passou a noite inteira lá, folheando, em grande detalhe, mais de 10 livros que apresentavam segundos trabalhos de transição especializados em agilidade.
Graças a Deus ele já havia alcançado a percepção do céu. Caso contrário, não havia como ele passar pelos materiais. Só quando amanheceu, ele soltou um suspiro e fechou o último livro. Inúmeros empregos de segunda transição passaram por sua mente e ele começou a pensar sobre qual deveria escolher. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 255. Entrando na Terra Sagrada, Fang Xingjian começou a se lembrar das coisas que havia lido. Um por um, trabalhos de segunda transição poderosos começaram a aparecer em sua mente. O Astral Sword Saint era um poderoso espadachim que reunia e controlava poderes das estrelas. Ele também controlava a radiação da luz das estrelas e chamas astrais, e executou a técnica da espada astral. A escuridão da morte era um espadachim que podia controlar as sombras e caminhar entre a escuridão e a morte, reunindo todas as emoções da dor, espíritos malignos, emoções negativas e outras coisas para criar quis de espada para uso em batalha. O Zenith Light Sword Signeur criou tremores no espaço e através deles, transmitiu poder para lançar ataques. A velocidade dos tremores espaciais estava na velocidade da luz e, portanto, os ataques do Zenith Light Sword Signeur também estavam na velocidade da luz. No entanto, como o espaço era muito estável, a atenuação dos tremores era muito forte. Assim, apenas 1/1000 da proeza dos ataques lançados à velocidade da luz seria mostrado. O massacre do tufão controlava livremente a atmosfera através da espada Quis para criar tufões. O dano destes pode chegar a uma distância de 100 km. Foi um dos segundos trabalhos de transição com os ataques de longo alcance mais poderosos. Claro, ainda havia o trabalho que também era visto como o mais poderoso espadachim digitado em todas as segundas transições, Espada Suprema Incomparável. Isso permitia que o praticante instantaneamente pegasse e mudasse qualquer técnica de espada no mundo. Todas as outras técnicas de espada teriam que se prostrar diante desse trabalho, e esse trabalho era aquele que buscava o mais alto nível das artes da espada. Esses 5 empregos foram os 5 empregos mais poderosos que Fang Xingjian conseguiu encontrar, para os quais ele atendeu aos requisitos e poderia fazer a transição. No nível de cavaleiro outorgado, qualquer um desses trabalhos seria tão poderoso que poderia destruir o mundo e reprimir todos os trabalhos comuns de cavaleiro outorgado. Examinando os registros na biblioteca, Fang Xingjian estudou esses 5 trabalhos em grande detalhe e, eventualmente, decidiu pela Parallel Sword Supreme. Foi porque ele sabia que as habilidades do Parallel Sword Supreme poderiam combinar bem com seu talento em artes de espada e trazer seu potencial inato completamente, permitindo que ele produzisse o dobro da quantidade de resultados com metade do esforço. Ele seria capaz de atingir o pico das artes da espada no menor tempo possível. Claro, havia mais um fator importante. A inigualável espada suprema só trouxe novas especialidades e não mudaria as ondas originais do praticante e o método de cultivo mental. As prodigiosas ondas de poderes divinos astrais e o método de cultivo mental unissolar do domínio da espada universal eram muito poderosos, e ele não desejava alternar e cultivar outras ondas após a transição para outro trabalho. No entanto, Fang Xingjian sabia que depois de entrar na Terra Sagrada, ele poderia ler as informações em partículas de éter através da percepção do céu e, a partir daí, escolher seu trabalho. Foi diferente da primeira transição, onde ele teve que aceitar a transição de trabalho passivamente. Portanto, Fang Xingjian também pensou mais desta vez. Como ele conseguiu fazer a transição para o primeiro trabalho de transição, a divindade da espada Sombra do Vento, da qual não havia registros, ele também poderia fazer a transição para um poderoso segundo trabalho de transição oculto, sem registros também. Fechando o livro, Fang Xingjian dirigiu-se à terra sagrada da Academia Regional sem que ninguém soubesse e sem fazer nenhuma preparação adicional. Como um espadachim que cultivava infinitamente por 24 horas diárias estava em um estado de tensão mental apertado o tempo todo, como se estivesse pisando em gelo fino, Fang Xingjian estava preparado há muito tempo para qualquer coisa. A terra sagrada ficava no meio da academia. Ou melhor, pode-se dizer que foi só depois que esta terra sagrada, que tinha uma densidade de partículas de éter muito mais forte do que as áreas comuns, foi descoberta que a academia regional desta área foi construída em torno dela. Toda a terra sagrada foi segregada em 10 áreas com base na densidade das partículas de éter. Varia de uma área com uma densidade 10 vezes mais forte a uma que tinha uma densidade 100 vezes mais forte. Teoricamente,
Os alunos que acabavam de se matricular só podiam entrar nas áreas que tivessem até 30 vezes a densidade. No entanto, como o talento de Fang Xingjian era muito notável, e com a pressão do primeiro príncipe, o governador De Vito ajudou a solicitar permissão para entrar na zona central, que tinha uma densidade 100 vezes mais forte. O primeiro príncipe pode não ter pensado nisso. Ou talvez, ele pode nem se importar com isso, já que a maioria das pessoas se curvaria a ele quando ele aplicasse uma pressão tremenda. Limites pessoais e tentar todos os meios para ir contra ele. Foi exatamente como uma exceção foi dada para Fang Xingjian entrar na Terra Sagrada com uma densidade que era 100 vezes mais forte. Fang Xingjian dirigiu-se para o centro da academia. A academia era muito grande, e ele não encontrou muitas pessoas pelo caminho. Afinal, a academia ocupava uma área de 10 quilômetros quadrados e, no entanto, atualmente havia apenas 65 alunos. Ao invés de uma academia, era mais como uma instituição de pesquisa. Portanto, Fang Xingjian chegou à entrada da Terra Sagrada sem encontrar nenhuma obstrução. Apareceu diante dele um trecho interminável de floresta com árvores enormes. Como havia realmente poucos alunos e professores, a Terra Sagrada não foi reconstruída em um edifício artificial, mas mantida em seu estado primitivo. No entanto, um caminho havia sido construído desde a entrada, levando diretamente ao centro da Terra Sagrada. Claro, alguém estaria completamente enganado se pensasse que as pessoas poderiam entrar livremente pela floresta. Além de pavimentar uma estrada através das florestas, cavaleiros outorgados e até especialistas de nível divino através de muitas gerações canalizaram vários poderes de éter para as florestas em ambos os lados da estrada. Se alguém entrasse neles, mesmo que a pessoa fosse um cavaleiro outorgado, ele poderia ser morto imediatamente. Portanto, o único caminho para a Terra Sagrada era por este caminho pavimentado. Para cultivar na Terra Sagrada, bastava caminhar por este caminho até as muitas casas que haviam sido construídas na floresta. Ao entrar nos perímetros da floresta, Fang Xingjian podia sentir que havia muitos pares de olhos olhando para ele da escuridão. Ele também sabia que estes eram os animais ferozes guardiões da Terra Sagrada. Ao contrário das feras ferozes de fora, estas foram criadas desde a fundação da academia e estavam encarregadas de proteger a Terra Sagrada. Como gerações de feras ferozes aqui permaneceram na área com muitas vezes a densidade de éter do mundo exterior, suas evoluções também foram diferentes das do exterior. Pode-se dizer que eles eram mais inteligentes e mais poderosos. Depois de caminhar cerca de 10 metros, havia um veado branco de mais de 2 metros de altura com chifres enormes. Exalando uma luz fraca por todo o seu corpo, o cervo gradualmente saiu da floresta e veio direto para Fang Xingjian. A cada passo, havia fracas luzes verdes brilhando sob seus pés. Fang Xingjian lembrou as coisas importantes a serem observadas sobre a Terra Sagrada, que ele tinha ouvido da empregada anteriormente, e pegou seu medalhão de cavaleiro. O cervo branco se aproximou, cheirou o medalhão de cavaleiro de Fang Xingjian e olhou para as impressões no medalhão de cavaleiro. Então olhou para o rosto de Fang Xingjian, bufou e saiu. Com sua partida, Fang Xingjian podia sentir que a pressão vinda de seu entorno parecia ter desaparecido como ondas. Este servo deu uma tremenda quantidade de pressão. Nível 25. Nível 26. Enquanto observava o cervo branco partir, Fang Xingjian ficou de repente curioso se essa fera feroz, cujo nome ele não sabia, era deliciosa. Balançando a cabeça, ele jogou fora o pensamento estranho e continuou ao longo do caminho. Ele logo chegou à área do anel externo, com uma densidade 10 vezes mais forte. Uma vez que ele entrou nesta área, ele sentiu uma tremenda diferença. Era como se de repente houvesse centenas de pessoas sussurrando para ele. Cenas e imagens perturbadoras surgiram em sua mente, como se os sinais de transmissão não fossem bons. Que partículas de éter poderosas! Fang Xingjian respirou fundo, e parecia que ele tinha inalado uma centena de aromas diferentes. Incontáveis pedaços de informação surgiram direto em seu cérebro. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 256 progredindo até o fim com a forte força de vontade de Fang Xingjian, ele conseguiu se acostumar com a área, com densidade 10 vezes maior, em mais de 10 segundos. Ele não foi completamente afetado por essas informações. Fang Xingjian então continuou a progredir na área com uma densidade que era 30 vezes mais forte.
Esta área ainda estava cheia de bosques e pequenas colinas, como se fosse um moderno parque florestal. No entanto, no caminho, ele podia sentir que parecia haver incontáveis pares de olhos observando da escuridão da floresta. Ele sabia que essas eram as feras ferozes guardiãs que o vigiavam. No entanto, ele teve o privilégio de entrar na Terra Sagrada com uma densidade de 100 vezes e, portanto, não teve medo de sua vigilância. Ele deu grandes passos à frente e viu muitas casas construídas ao longo da estrada. Cada casa era feita de enormes placas de mármore. Além disso, as casas eram espaçosas, enormes, vastas e repletas de uma aura de simplicidade primitiva. Fang Xingjian podia sentir na maioria das casas que havia sons ocasionais de fortes explosões de ar, sons estrondosos ou auras únicas que vinham de intenções de espada, intenções de lâmina e similares. Ele sabia que eram de pessoas cultivando, realizando pesquisas ou treinando em reclusão. Não se importando com tudo isso, Fang Xingjian continuou em frente, sentindo que as partículas de éter ao redor estavam ficando cada vez mais densas. Ele se sentia como se fosse uma lata de lixo, com vários lixos sendo enfiados em seu cérebro sem parar. Era como se ele fosse um modelo de computador antigo, mas uma tremenda quantidade de dados estava sendo enfiada com força em seu disco rígido. Mesmo com a forte força de vontade e mente de Fang Xingjian, ele não pôde deixar de parar na área com 50 vezes a densidade e sentou-se no chão. Ele continuou ajustando seu corpo, relaxando sua respiração e mudando seu foco, gradualmente se acostumando com a horripilante onda de informações das partículas de éter de densidade 50 vezes maior. Sua taxa de sincronização de éter era de apenas 10%. Então, era muito difícil para ele imaginar como esses cavaleiros da outorga de nível superior se sentiriam quando chegassem aqui. Não era à toa que com o aumento da taxa de sincronização, haveria pessoas que enlouqueceriam ou até se tornariam um vegetal por não conseguirem lidar com o jorro de informações. Todos os tipos de informação sem sentido passaram diante de Fang Xingjian e foram casualmente enfiados em seu cérebro. Nesse momento, sons de passos soaram atrás dele. Com sua percepção do céu, Fang Xingjian podia sentir que era um jovem com longos cabelos ruivos. Ele sorriu para Fang Xingjian e disse: "Ei irmão, você está bem? Terra Sagrada de tão alta densidade não é um lugar onde você possa entrar descuidadamente." Fang Xingjian balançou a cabeça para indicar que ele estava bem. Ele se levantou e estava prestes a entrar mais fundo onde a densidade de partículas de éter era maior, com mais informações e mais opções para transições de trabalho. Aquele jovem de cabelo ruivo deu um tapinha no ombro de Fang Xingjian e disse: "Acho que você deveria esquecer isso. Você não consegue nem se levantar direito. Como você conseguiu a aprovação para o acesso à Terra Sagrada de um nível tão alto? Além disso, eu não acho que já vi você antes. Você é um novato. Por que você mantém os olhos fechados? Você precisa que eu chame um médico para você? Já que você está se sentindo tão mal, acho melhor você não entrar. Você não consegue nem se concentrar quando está se sentindo tão mal. Como você pode cultivar? O cultivo é algo que tem que vir naturalmente. Como pode ser feito de forma tão imprudente como você está fazendo? Cale-se." Fang Xingjian apenas sentiu que a boca do jovem ruivo era como 500 patos grasnando. Ele não pôde deixar de interromper o jovem ruivo com uma expressão fria: "Vá fazer o que você está aqui. Não venha me incomodar." O jovem ruivo deu de ombros e estava prestes a dizer mais quando uma senhora de cabelo roxo se aproximou. Quando ela viu Fang Xingjian sentado no chão, de pernas cruzadas, ela riu e disse: "Este é outro recém-chegado confiante. Vir para a Terra Sagrada de tão alta densidade imediatamente, pensando que seu talento é incomparável. É melhor você voltar rapidamente. Se você continuar aqui, seu cérebro pode explodir." Fang Xingjian não podia se incomodar com eles. Sentindo que sua mente tinha menos peso agora, ele se levantou e continuou nas partes mais profundas da Terra Sagrada. "Ei, você realmente não pode continuar", disse o jovem ruivo, franzindo a testa. "Você é um aluno novo, certo? Ninguém te lembrou? É verdade que quanto maior a densidade das partículas de éter, melhores são os efeitos para o cultivo. No entanto, nem todos podem aceitar uma densidade tão alta desde o início. É muito perigoso para você continuar assim." A senhora de cabelos roxos olhou para o jovem ruivo impotente e disse: "Sauron, você está sendo um intrometido de novo?
Concordamos que estaríamos praticando nossos ataques combinados juntos hoje. Mas não podemos deixá-lo sozinho. Sauron observou enquanto Fang Xingjian andava pequenos passos e continuava ao longo do caminho. Sauron não pôde deixar de segui-lo, continuando sua tentativa de persuadir Fang Xingjian. Considerando o quão horrível você está se sentindo agora, você realmente deveria parar. Não é bom para o seu cérebro. Você deve ficar e se acostumar com as áreas com densidade 30 ou 40 vezes por alguns dias antes de entrar. No entanto, Fang Xingjian não prestou atenção a Sauron. Tendo o melhor talento em artes de espada do mundo, Fang Xingjian havia descoberto há muito tempo que sua força de vontade, coragem, memória, raciocínio e capacidade do cérebro de processar informações superaram em muito a de outros de sua idade. As pessoas comuns precisariam gastar tempo para se acostumar com a densidade das partículas de éter, mas ele apenas precisava descansar um pouco e teria se acostumado. Vendo que Fang Xingjian não estava prestando atenção em Sauron, a senhora de cabelos roxos disse: "Tudo bem, deixe-o em paz. Você pode detê-lo agora, mas não pode detê-lo para sempre. Se ele quer cortejar a morte, apenas deixe-o." A senhora de cabelos roxos continuou a incomodar Sauron e, eventualmente, ele saiu com ela. No entanto, antes de sair, ele continuou a aconselhar Fang Xingjian a não entrar muito fundo. Além disso, se ele estivesse em perigo, ele deveria gritar por ajuda. No entanto, Fang Xingjian não se incomodou com eles. Depois de caminhar uma certa distância, ele sentiu sua mente ficar cada vez mais clara, como se estivesse gradualmente se acostumando com a densidade crescente das partículas de éter. Ele até começou a aprender a aceitar as várias informações seletivamente. Ele aceitaria as informações úteis e jogaria aquelas inúteis no fundo de sua mente, deixando-as lá como se fossem lixo. Gradualmente, foi como se a qualidade gráfica tivesse melhorado, e sua percepção do céu foi capaz de sentir e recriar as imagens nos arredores que estavam a uma distância de 10 metros. As imagens ficaram cada vez mais claras e brilhantes. Era como se cada centímetro de espaço dentro desse raio de 10 metros fosse extremamente familiar para ele, como se fossem parte de seu corpo. À medida que eu sentia esse sentimento ficar cada vez mais claro e familiar para ele, ele começou a ansiar por mais partículas de éter. Suas pernas começaram a acelerar, movendo-se cada vez mais rápido. Em um piscar de olhos, ele ativou a negação de fronteiras e inconscientemente rasgou a atmosfera, criando uma passagem que era quase como um vácuo. Ele continuou a avançar sem parar, deixando para trás Sons Wooji. Sauron e a senhora de cabelos roxos, que estavam originalmente à frente, apenas sentiram uma forte onda de impacto e viram uma linha preta passar por eles. Então Fang Xingjian já havia desaparecido de suas linhas de visão. Era impossível ver a silhueta de Fang Xingjian a olho nu, mas ambos eram cavaleiros outorgados, guerreiros fortes que entraram na percepção do céu. Não importa o quão rápido fosse a velocidade de Fang Xingjian, desde que ele passasse por eles em um raio de 10 metros, eles seriam capazes de senti-lo. Não é bom. Ele ficou louco. Atônito, Sauron imediatamente o perseguiu. Devemos detê-lo. Com ele correndo assim, quando a densidade ficar cada vez mais alta, ele realmente entrará em um estado de frenesi e se tornará um lunático. A senhora de cabelos roxos balançou a cabeça impotente. Que má sorte. Pensar que encontraríamos uma cabeça tão quente quando acabamos de voltar para a Terra Sagrada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.